Fala galera, tudo bom? O Tio Uli aqui na área. Vamos para mais uma aula aqui do curso Segredos de Família. Vamos falar hoje de indicadores de liquidez e endividamento, tá? Essa aí é uma das áreas que eu considero mais importantes na hora de a gente analisar os indicadores, porque como em algumas carteiras que eu tenho dentro do meu portfólio, eu gosto de ser muito conservador para justamente levar essas posições para o máximo de longo prazo possível. Quando as empresas elas têm uma liquidez alta e um baixo endividamento, eu tenho a crença de que elas tendem a ser mais perenes, ou seja, elas tendem a atravessar caminhos nebulosos de crise econômica, de caos com mais facilidade. Então, isso aqui é muito importante para mim, tá, gente? A própria empresa que eu peguei aqui, ela já é um exemplo de como ela é importante e ela vai servir de exemplo, assim, porque é a terceira maior posição na minha carteira hoje em dia. A gente está fazendo esse vídeo aqui no dia 25 de maio de 2019, tá? Então, os indicadores de liquidez que a gente vai tratar aqui é liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral, tá? Eu considero que isso aqui está organizado em ordem de importância que a gente deve olhar. Então, primeiramente, a liquidez corrente ela é o ativo circulante dividido pelo o passivo circulante. Então, se o ativo circulante são todos os direitos que a empresa tem nos próximos 12 meses, a gente está falando então do que é mais fácil de se tornar dinheiro, né? Então, o ativo circulante é a parte de direitos e o passivo circulante é a parte de obrigações. O ideal é que isso aqui seja maior que 1,2, tá? Mas cada setor vai ter a sua peculiaridade, porque alguns setores eles são mais intensivos em capital de giro e outros são menos. Concessões, por exemplo, uma empresa do setor elétrico, ela não precisa ter tanta liquidez no ativo circulante. Então, aqui um exemplo de liquidez corrente, a gente ainda continua falando da Grandene. Ela tem aí um ativo circulante de 3 bilhões e 52 milhões 199 mil reais. Ela tem um passivo circulante de 533 milhões 296 mil reais. E aí, quando a gente faz essa conta aí do que ela tem no ativo circulante sobre o passivo circulante, a gente chega no valor de 5,72. Então, a gente tem certeza aqui que essa empresa ela tem pelo menos 5 anos de capacidade de honrar as suas obrigações de curto prazo em relação ao que ela tem de direitos de curto prazo, tá? A liquidez seca já é a segunda métrica aqui que a gente usa como indicador de liquidez, é o ativo circulante menos o estoque sobre o passivo circulante, né? Então vamos imaginar que uma empresa ela começou a vender máquina de escrever. Aí máquina de escrever ficou obsoleta, ficou sem liquidez, né? A gente não consegue mais transformar aquele produto em estoque em dinheiro, então a gente exclui ele do ativo circulante e a gente vê essa conta, ativo circulante menos estoque, sobre o passivo circulante. Então a gente pega ali o ativo circulante de 3 bilhões e 52 milhões 199 mil, subtrai os estoques que foram de 277 milhões 126 mil reais, e a gente divide isso pelo passivo circulante de 533 milhões 296 mil reais. E aí a gente vai chegar nessa conta de 5,2, né? 5,2 vezes. Então, quer dizer que tirando o estoque, a Grendene ela tem 5,2 anos de folga aí para cumprir com as suas obrigações de curto prazo. Lembrando, né, que não significa que nesses 5 anos ela não vai ter o ativo circulante alterado, não vai ter o passivo circulante alterado. Aí aqui agora a gente tem a liquidez imediata. O que é a liquidez imediata? São as disponibilidades e aplicações financeiras sobre o passivo circulante.
no caso aqui, ó, a gente está pegando o caixa e equivalente de caixa, que deu 14.418.000. A gente soma aí as aplicações financeiras de curto prazo, que a gente vai somar esse 1.900.588.000 reais. E a gente divide isso sobre o passivo circulante, que mais uma vez a gente já botou ali 533.296.000 reais. E aí quando a gente soma caixas e aplicações financeiras e bota isso como numerador, tendo o passivo circulante como denominador, a gente chega nesse valor aí de 3,59 vezes. Ou seja, a empresa é tão sólida financeiramente que ela tem 3,6 anos de cobertura aí das suas obrigações de curto prazo somente em caixa, tá? Em caixas e aplicações financeiras aí que no caso é equivalente. E agora a gente chega na liquidez geral, que é a medida aí mais ampla, que a gente pega o ativo circulante mais o realizável a longo prazo e divide isso sobre o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Essa conta aqui, ela é a que eu menos uso na prática, porque ela fica tão abrangente que ela perde um pouco do sentido para mim, mas é bom a gente ter em mente aí e comparar isso, tá? Então a gente pega ali o ativo circulante de 3 bilhões e 52 milhões 199 mil reais, a gente soma isso com o realizável a longo prazo, que foi de 481 milhões 123 mil reais, e a gente vai botar isso como numerador. O denominador será, mais uma vez, o passivo circulante de 533 milhões de reais 296 mil, mais o passivo não circulante, que somou aí 26 milhões 638 mil reais. E aí a gente chega nessa conta aí de 7,12 vezes, ou seja, a empresa ela tem tanta capacidade de cumprir com as suas obrigações que ela tem 7,12 anos de liquidez geral, né? Ou seja, caso ela não fizesse nada, não gerasse mais nenhum tipo de receita, ela teria a capacidade aí de honrar 7 vezes o que ela tem de obrigações. E aqui, antes de a gente ir para o endividamento, vamos dar uma olhada prática em como que a gente pode chegar nesses valores. Peguei aqui, ó, essa tabela da Economática. Então aqui eu vou botar liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, e aqui a gente tem dívida líquida. Só para a gente organizar aqui essa tabela, todos esses dados aqui são dos balanços mais recentes, tá? Aqui a gente tem a dívida bruta, a gente ainda não falou disso, mas eu vou entrar nesse assunto. Passivo não circulante, passivo circulante, patrimônio líquido aqui, total de empréstimos de curto prazo, não, isso, total empréstimos de longo prazo, total empréstimos curto prazo, e aqui a gente tem uma liquidez transacional. O que é a liquidez transacional? É o volume aí que a ação negocia, tá? Só para a gente não perder aqui de vista que a gente quer trabalhar com ativos que tenham uma lógica aí de você poder entrar e sair daquelas operações, tá? Então, aqui eu vou esconder isso, tá? Vou botar tudo em branco. E aqui eu organizei esses dados. Esconder. Beleza? Eu vou fazer essa liquidez aqui transacional, gente, de no mínimo 500 mil,
só para a gente excluir aqui vários ativos que a gente vai acabar não chegando, tá? Vou esconder isso aqui. Então a gente chega aqui nessa conclusão. Vamos excluir aqui todo mundo agora para baixo. A gente só quer trabalhar com ativos aí que realmente estejam sendo negociados para que a gente traga aí o máximo de realidade possível para esse estudo, tá? Beleza. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. O foco aqui vai ser em comparar alguns setores, tá? Então, vou botar tudo aqui em ordem de setor. Os fundos imobiliários eles não entram nisso, mas aqui vamos dar uma olhada aqui no setor de alimentos e bebidas, tá? Então, aqui eu vou botar em amarelo esses setores. E a gente vê aqui a liquidez geral, a liquidez corrente e a liquidez seca. A liquidez imediata não entrou aqui, mas poderia muito bem ter entrado, tá? Como é que a gente faria aqui a liquidez imediata? Vou inserir aqui, ó. Imediata. E olha aqui como é que a gente pode usar os conceitos para chegar nessa resposta. O que vai ser a liquidez imediata? Vai ser justamente caixas e disponibilidade, né? E a gente não consegue achar isso aqui ao pegar a dívida bruta menos a dívida líquida. E aqui é só a gente comparar isso com o passivo circulante. Eu vou excluir todos os fundos imobiliários aqui, gente, também, porque eles não têm essa informação, então é melhor a gente nem trabalhar com eles aqui, tá? A gente vai esconder isso aqui de novo. Então, a gente vai pegar aqui essa parte de alimentos e bebidas, a gente vai selecionar elas. Eu vou excluir aqui a Kraft Heinz também, só para a gente ter uma visão melhor do que a gente está fazendo. Vou excluir aqui também a Amazon e tal. Tá? Então, olha só, a liquidez geral, em média, do setor aqui, composto por 9 empresas, é de 0,92. Você lembra o que é a liquidez geral? Vamos lá voltar. Liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo sobre o passivo circulante mais o não circulante. Então, a gente vê aqui ó, que tem algumas empresas acima da média, como Excelsior, Camil, M. Dias Branco, a Ambev. Empresas com isso abaixo, né? JBS, Brasil Foods, Marfrig, Minerva e São Martinho. Então, eu falei que esse aqui, esse indicador, ele não era tão importante para a gente, porque ele é muito amplo. Mas vamos aqui trabalhar agora em cima da liquidez corrente, né? Liquidez corrente, para quem não lembra, a gente vai voltar aqui, ó. Ativo circulante sobre passivo circulante. Que a gente vem na tabela da economática, que vocês vão ter em anexo aí na aula, tá? A gente vê que essa média da liquidez corrente foi de 1,7. Excelsior está abaixo, Minerva está abaixo, Marfrig está abaixo, BR Foods está abaixo e Ambev está abaixo. Beleza? E aí a liquidez seca, a gente tem aqui uma média de 9 empresas, 1,21. A gente tem Ambev abaixo, JBS abaixo, Brasil Foods abaixo, Marfrig abaixo. E é isso. A gente tem Minerva acima, M. Dias Branco, São Martinho, Camil, Excelsior. Beleza? Lembra o que é a liquidez seca? Vamos trazer aqui de volta para você firmar esse conteúdo na cabeça. É o ativo circulante menos o estoque sobre o passivo circulante. Beleza? E aqui o indicador que a gente construiu agora é justamente
a liquidez imediata. Lembra o que é a liquidez imediata? Disponibilidade, mais aplicações financeiras aí, mas aqui a gente põe como disponibilidade, sobre o passivo circulante, tá? E aqui a gente vem para entender isso. A média aqui foi de 0,58, a gente vê que o Celsius está acima, São Martinho está acima, a Minerva está acima, a Marfrig também está acima, a gente tem, só essas, e o resto está abaixo, tá? Aqui existem duas maneiras de você interpretar isso. Se o mercado está crescendo, a bolsa em geral, né, ela está em alta, esses problemas de liquidez eles são menos urgentes, menos valorizados pelo mercado. Por quê? Porque o mercado está em expansão, então as pessoas começam a entender que aquelas empresas que estão com uma liquidez menor, elas são ótimas, ou seja, elas estão otimizando aí os seus recursos, então não estão deixando recursos não necessários na operação, devolve dinheiro para o acionista, otimiza a operação, é aquela coisa linda que a gente quer ver, né? Mas quando o mercado está num bear market, que é um mercado de queda, isso eu estou falando do preço das ações, tá? Aí o mercado começa a abrir o olho para as empresas que têm problema de liquidez. E aí aquelas empresas que têm menor liquidez, elas são mais penalizadas porque o mercado enxerga mais risco nelas, entendeu? Então, aqui a gente já comparou o que a gente tem que fazer, na verdade, né, que é comparar isso com empresas do mesmo setor, para a gente entender a dinâmica daquele setor. Aqui vou dar um outro exemplo, tá? Comércio, por exemplo. Vamos falar de liquidez corrente? 1,34 essa média aqui. A gente vê que a Magazine Luiza está abaixo, o Pão de Açúcar está abaixo, a Natura está abaixo, a loja Renner está abaixo. A gente tem a B2W e a Lojas Americanas acima da média, a Via Varejo bem abaixo, olha lá, bem abaixo com 0,8. A gente vê a Raia Drogasil acima, a Curate Retail aqui, essa empresa eu vou tirar aqui, que ela não é brasileira, e vamos rever aqui essa média, 1,37, né? Então a gente tem a Raia Drogasil acima, a gente tem o Carrefour abaixo, a gente tem a Centauro abaixo, a gente tem a Lojas Marisa abaixo, a gente tem Profarma e IMC, não, só a IMC acima, Profarma abaixo também. Então a gente pode entender que isso aqui gerou uma distorção. E aqui vamos ver na liquidez imediata, 0,42. A gente tem as empresas aqui B2W e Lojas Americanas acima, a gente tem a IMC acima e o resto tudo abaixo, tá? Então a gente tem que entender por que essas empresas têm menos liquidez imediata. Isso a gente só vai conseguir fazer quando a gente entender o modelo de negócios e a gente entender também a dinâmica competitiva desses negócios, tá? Vamos dar uma olhada na prática como que a gente faz isso? Vamos pegar aqui alguma empresa. Deixa eu entender aqui. Vamos pegar Eco Rodovias RI. Eu já peguei essa empresa em algum momento aqui para a gente falar dela, porque é uma empresa de concessões, então, naturalmente, eu espero que os seus índices de liquidez aí, eles sejam menores aí do que a gente acabou de ver, tanto no setor de comércio e alimentos, tá? Então, a gente está aqui no site de RI da Eco Rodovias, para quem não sabe, ela é uma concessionária, ela é quem tem a concessão aqui da Ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vê aqui que nas informações trimestrais, a gente tem aqui já um índice que ele mostra onde é que a gente acha tudo. Então a gente vai nas demonstrações financeiras consolidadas, a gente vai aqui na página 10, então, beleza? Vamos entrar aqui na tabela do Excel. Vamos dar um zoomzão aqui, ó.
A gente vai escrever eco rodovias. Beleza? Aqui a gente vai botar primeiro trimestre de 2019. A gente vai botar aqui ativo circulante. E a gente vai botar aqui passivo circulante. Também no mesmo período. E aqui, conforme for aparecendo essas informações, a gente só vai completando, tá? O que é bom ter aqui, ó? Disponibilidades, mais aplicações financeiras, estoques também, né? E realizar longo prazo. Aqui a gente vai ter empréstimos de curto prazo, a gente vai ter o passivo realizável longo prazo e o patrimônio líquido. Beleza? Então a gente vai captar aqui as informações. A gente sabe que está na página 10. Aqui a gente já está na página 4. Vocês conseguem ver aqui a página aqui em cima, tá? Galera, é muito importante que vocês dediquem mais tempo a ler relatórios de empresas como esse aqui do que estudar sobre investimentos em si. Porque a partir do momento que você entende o que aquele negócio ele faz, fica muito mais fácil para você trabalhar com algumas premissas, entender o que funciona ali, acompanhar as mensagens da administração, tá? Então a gente pega aqui o ativo circulante, primeiro trimestre de 2019, a gente vem aqui, ó, e coloca esse número aqui. Então, 2955638, venho aqui, substituo. Espera aí. 2955638. Ah, ele não está lendo isso aqui como... Tá, depois eu vejo isso aqui. Caixas e aplicações financeiras e equivalentes de caixa. 2.511.234. 2.511.234. Só que é só isso aqui? Não. Tem mais um valor ali, ó, que é o de 70.851. Mais 70.851. Beleza? Estoques. Vamos ver quais são os estoques. A empresa de concessões, ela costuma não ter estoques, tá? Então a gente vê aqui contas a receber, não entra. Tributos a recuperar também não entra. Então a gente não tem estoques aqui nessa empresa, já que ela é uma empresa de concessões, tá? É natural isso. Então o realizável a longo prazo é 887.403. Aqui é 0. 887.403. E agora a gente vai para o passivo circulante. 2.065.719. A gente põe aqui, ó. Isso. E aí, empréstimos de curto prazo. A gente entende aqui, ó, que os empréstimos de curto prazo são esse total aqui, ó, 1.586.205. 1.586.505. Deixa eu ver se é esse valor mesmo. 205.
o passivo realizável a longo prazo. Aqui eu esqueci de botar, ó, empréstimos de longo prazo, tá? O realizável a longo prazo ele vai vir aqui, ó, como ativo não circulante, né? Passivo não circulante. 7.483.809. Aqui, ó. 7.483.809. 7.483.809. Minha memória é que nem da Dory, lá do Nemo, tá? Deixa eu entender aqui, então. Isso, perfeito. E agora, empréstimos de longo prazo. 6.060.644. 6.060.644. 6.060.644. Beleza? E aí a gente vai finalizar aqui com o patrimônio líquido. A gente chega aqui à conclusão que o patrimônio líquido, ele é aqui, ó, 2.03, 726.388. 726.388. Beleza? E aqui a gente vai começar a fazer os nossos índices. Liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. Beleza? Então vamos relembrar o que é a liquidez geral? É o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo sobre o passivo circulante mais o passivo realizável a longo prazo, o famoso passivo não circulante também, tá? São sinônimos essas palavras. Então a gente vem aqui, ó, liquidez geral, o que é? Ativo circulante mais realizável a longo prazo sobre passivo circulante mais o passivo realizável a longo prazo, que também é chamado de passivo não circulante. Beleza? 0,40, isso aqui. Liquidez corrente, gente. Vamos aqui ver o que é a liquidez corrente de novo. Isso aqui não precisa gravar, tá, gente? Ativo circulante sobre passivo circulante. Normalmente é bom você criar aqui um modelo, que nem eu faço, com as tabelas, para você já só imputar o dado e já vem já o resultado, tá? 1,43. Beleza? E aí, liquidez seca, o que é? Não é o ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante? Aqui, ó, ativo circulante menos estoque sobre o passivo circulante. E aqui, ó, a gente tem ativo circulante menos o estoque sobre o passivo circulante. Mesma coisa da liquidez corrente, tá? Por quê? Porque a empresa não tem estoque. Como assim não tem estoque, Tchuli? É uma empresa de concessões. A gente chega aqui, ó, cadê o estoque dela? Não tem, beleza? E aí, para completar aqui a liquidez imediata, seria disponibilidade mais aplicações financeiras sobre o passivo circulante. Vamos conferir se é isso mesmo? Disponibilidade sobre passivo circulante. E aqui a gente só completa a formuleta, tá? 1.24, 1.25 aqui. Então, acabamos de entender aqui a liquidez dessa empresa, beleza? E aí, vamos agora continuar a falar aqui de endividamento.
Primeira coisa que a gente tem que entender, galera, é que, segundo a teoria do mercado eficiente lá, a gente tem uma estrutura ótima de capital. Por quê? Quanto mais juros eu pago, menor vai ser o meu lucro líquido, concorda? E aí, quanto menor é o meu lucro líquido, menos imposto de renda eu pago. Então, algumas empresas elas fazem uma otimização da estrutura de capital, onde elas têm dívida o suficiente para que o custo de capital médio seja menor do que o capital próprio. Por isso que vale a pena pegar esse endividamento, tá? Então, eu quero que vocês foquem aqui, principalmente na estrutura das contas que a gente vai apresentar e fica menos focado no nome do indicador, tá? Então, o percentual do capital de terceiros é o passivo circulante mais o passivo não circulante sobre o patrimônio líquido vezes 100, tá? Como que a gente faz isso na prática? Passivo circulante, 533.296.000 reais. Passivo não circulante, 26.638.000 reais. E aí, o denominador disso vai ser o patrimônio líquido, que no caso foi de 3.425.862. Setinhas aí mostram para vocês o que é cada um. Percentual do capital de terceiros é o seguinte: pega essa conta, soma ela sobre 3.425.862. Quer dizer que 16% dos recursos de terceiros em relação ao recurso próprio, que é do sócio. Isso aqui é dinheiro dos sócios, isso aqui é dinheiro de terceiros, entre eles fornecedores, governo, empréstimos, tá? Essa empresa, ela tem um percentual de capital de terceiros muito baixo, tá? Por isso que eu considero ela muito sólida. Que é a composição dos recursos de terceiros. A gente vai entender quanto desses recursos de terceiros, que é passivo circulante mais o exigível a longo prazo, está no passivo circulante, ou seja, no curto prazo. Aqui, ó, a gente tem que corrigir que eu botei ali na apresentação errado, tá? Antes de passar o PDF para vocês aí, a apresentação, eu vou consertar isso. E aí a gente pega aqui na composição dos recursos de terceiros que a gente vai somar o ativo circulante sobre o ativo circulante, o passivo circulante mais o passivo não circulante. E aí a gente vai chegar que 95% do capital de terceiros está concentrado aí no curto prazo, tá? Isso aí pode ser perigoso? Pode sim. Mas por que no caso da Grandene não é perigoso? Porque a composição do capital de terceiros ela é muito baixa em relação ao capital próprio, beleza? E aqui o endividamento financeiro, a gente vai pegar o empréstimo de curto prazo e dividir pelos empréstimos totais. E aí a gente vai pegar os 212 milhões aqui do curto prazo sobre o endividamento total bruto, tá? Que é somar o endividamento de curto prazo mais o endividamento de longo prazo. E aí a gente chega à conclusão que 89% do endividamento financeiro está no curto prazo. Isso seria um problema caso a liquidez da empresa fosse baixa e caso ela não tivesse uma participação no capital próprio tão relevante no capital total. Então a gente vê aqui a estrutura da conta. E aqui a gente vê o endividamento geral, que é justamente o capital circulante, passivo circulante, né? Mais o capital de terceiros não circulante, que é o passivo não circulante, sobre o ativo total, que aí no caso seria o passivo circulante, o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido. É equivalente ao ativo total. Então a gente vê que 14% do capital de terceiros é o que representa no capital total dessa empresa. E aqui vamos olhar
O que a economática deu de dados para a gente? Aqui a gente vai conseguir priorizar tudo isso de uma maneira consolidada, tá? Então, vamos botar tudo em branco de novo e vamos voltar aqui uma coisa a cada coisa. Aqui eu vou já capital de terceiros, tá? Já está corrigido ali então. Então, vamos ver primeiro o percentual do capital de terceiros no todo. Então, é o passivo circulante mais o passivo não circulante sobre o patrimônio líquido. Percentual do capital de terceiros. Qual que é a estrutura dessa conta? Passivo circulante mais passivo não circulante sobre o patrimônio líquido. Então, a gente vem aqui, ó, passivo circulante mais... Não, peraí. Passivo circulante mais passivo não circulante sobre o patrimônio líquido. E aí, ó, a gente consegue pegar tudo isso e vamos comparar aqui, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas de novo. Então, a gente tem aqui Minerva com um percentual aí do capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido negativo. Vamos entender por que essa conta veio negativa. Aqui, ó, porque o patrimônio líquido dela está negativo. Isso aqui, ó, já é um motivo de exclusão, tá? Eu vou até botar isso aqui numa letra vermelha para a gente entender que isso aqui it's danger, 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 tá? Então a gente vê aqui que a Brasil Foods tem uma composição do capital de terceiros em relação ao capital próprio muito alta. Isso aí é ruim, tá? Quanto mais alto aqui, pior, tá? Então a gente vê aqui, ó, que essas empresas, elas têm, vamos deixar amarelo, tá? Tudo que está abaixo de 1, a gente vai botar azul para entender que é um indicador positivo. M. Dias Branco aqui, que é uma empresa de qualidade também, tá em azul. E aqui, ó, a gente consegue ver Camil aqui, ó, eu vou botar azul porque não é tão agressivo esse valor, mas São Martinho, que é do setor suco alcooleiro, alcooleiro, é isso aí mesmo, tem 1,83, está abaixo aí do que a gente entendeu, mas a gente tem um grande histórico aí de empresas do setor suco alcooleiro que pediram aí recuperação judicial em algum momento por causa de dívidas, tá? Então, isso aí é uma maneira da gente entender aqui que essas coisas são perigosas, tá? São perigosas. Então, já viu aqui no setor de alimentos e bebidas, vamos entender agora no setor de comércio. Vamos botar tudo em amarelo, tudo aqui em amarelo é sinal de alerta, e a gente vai pegar todo mundo que tem isso aqui ó, abaixo de 1, e a gente vai entender aí quais são essas empresas, né? A gente está vendo que poucas delas têm isso, e é devido ao quê? Um capital de giro mais robusto talvez protegeria essas empresas, tá? Mas quando a gente compara empresas com uma liquidez alta e isso aqui alto, aí a gente começa a olhar com outros olhos. Mas enquanto isso, vamos botar aqui o que eu considero conservador. Essa é conservadora. O Carrefour, de certa forma, é conservador. Lojas Renner, não é à toa que ela é uma empresa de altíssima qualidade também, aqui está com um indicador aceitável. Coisas vermelhas, né, que a gente tem que botar, que é perigo, na minha opinião. Centauro, Via Varejo, não é à toa que Via Varejo está aí na Bacia das Almas.
Loja Americana B2W também muito alavancada. Pão de Açúcar e Natura também muito alavancada. Magazine Luiza, eu considero também que isso aqui é perigoso, mas loja de Marisa também. Então, galera, vocês veem que é normal do setor de comércio ter uma alavancagem do patrimônio líquido em relação ao capital de terceiros alta, tá? Então, é por isso que esse setor aqui ele tem uma volatilidade maior aí do que, por exemplo, o setor de energia elétrica, tá? Aqui, ó, olha nas empresas de energia elétrica, quantas delas têm esse percentual de capital de terceiros mais aceitável aí, do ponto de vista. Então, vamos pegar todo mundo que está abaixo de 1 e a gente vai botar de azul, tá? Só aqui, ó, a gente já começa a entender, a Copel também, eu colocaria como conservadora, Coelce também, conservadora. O que a gente tem que ficar de olho? Essas aqui, ó. Então, são empresas que elas vão oferecer um risco maior e é por isso que a gente tem que estar um pouco mais blindado em relação à análise, exigir mais retorno dessas empresas, porque elas podem ser perigosas, entendeu? Beleza? Não tem assim, ó, acima desse número é ruim, abaixo desse número é bom. É só uma questão aí da gente comparar e entender como que essa amostra aí ela está dispersa e como que a gente tem que interpretar cada setor, tá? Então, vamos fazer aqui no nosso balanço prático o percentual de capital de terceiros. E aqui, ó, vamos botar percentual de capital de terceiros é o passivo circulante mais o realizável a longo prazo sobre o patrimônio líquido. Olha, danger, danger, danger. Essa é uma empresa aqui que ela tem uma volatilidade maior aí do que a média, tá? Vamos ver aqui o gráfico dela. Olha essa montanha-russa aqui, ó. Isso aqui no semanal, gente. Então, ó, entre janeiro de 2018 e setembro de 2018, essa ação caiu 45%. Foi por causa de endividamento? Pode ser. Foi por falta de liquidez? Pode ser. Pode ser outras coisas? Pode. Mas olha só, ela também sobe 100% em 281 dias. Depois ela recuperou forte. Então, 85% em 90 dias. Qual que é a lição aqui disso para a gente? Talvez as empresas com um perfil de liquidez mais curto e maior relação do capital de terceiros em relação ao capital total, elas sejam mais voláteis. E aí a gente pega os valores das cotações e a gente compara essas empresas altamente alavancadas, com pouca liquidez, com as empresas com mais liquidez e menos alavancadas. E a gente vai ver que o desvio padrão, que é a volatilidade que a gente mede aqui no mercado financeiro, é maior para as empresas mais endividadas e menos líquidas em termos de balanço patrimonial do que as mais conservadoras e mais líquidas, tá? Vamos voltar aqui para mais outro indicador. Composição do capital de terceiros. Qual é a fórmula? Não. Composição do capital de terceiros. Passivo circulante sobre o passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Vamos aqui, então, na tabela da economática. Composição capital de terceiros. E aí, o que a gente vai fazer? Passivo circulante sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Vamos conferir se é essa conta mesmo. É isso mesmo. E aí, mais uma vez, a gente vai entender tudo amarelo aqui no setor de alimentos e bebidas.
Então, se a gente está medindo composição do capital de terceiros, uma parte é a curto prazo, em relação ao capital total, vamos botar aqui que o que for abaixo de 50% é conservador, acima de 50% a gente começa a olhar com outros olhos. Primeiro, a média aqui foi de 0,47. Então, vamos botar em azul essas empresas, São Martinho. E aí a gente chega em qual padrão? Justamente as empresas que têm um endividamento maior, o percentual do capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido maior, são as empresas que têm uma composição de capital mais conservadora, aí, vamos falar. Por quê? Essas empresas elas precisam gerenciar o que vai vencer no curto prazo e o que vai vencer no longo prazo, já que o capital de terceiros é representativo no todo. Essas empresas aqui como a Ambev, M. Dias Branco, de alguma maneira a Camil e a Excelsior, como elas têm baixa representatividade do capital de terceiros em relação ao capital próprio, elas não precisam correr muito para alongar o vencimento desses compromissos, tá? Vamos ver aqui agora no comércio. E aqui a gente vai usar a mesma lógica. Vamos botar em tudo em amarelo. Essa média aqui foi de 0,51. Então, a gente tem o que abaixo de 0,50? Centauro, Raia Drogasil, Lojas Americanas, B2W Digital, a Natura. É isso. Então, a gente vê a relação que a composição do capital de terceiros em relação ao capital total, ao capital capital de terceiros de curto prazo em relação ao capital de terceiros total, ela é baixa para as empresas que têm alta representatividade do capital de terceiros em relação ao capital dos sócios. Por quê? Mais uma vez, a inteligência financeira dessas empresas gerencia esse maior risco, botando que o vencimento do capital de terceiros esteja mais concentrado no longo prazo, tá? Faz total sentido isso. Então, não adianta nada a gente olhar esse indicador se a gente não olhar esse, porque, de alguma forma, as empresas que estão mais alavancadas em relação ao capital próprio, elas têm que gerenciar o vencimento do capital de terceiros, o que está no curto prazo, o que está no longo prazo. Essas empresas aqui, de alguma forma, elas estão fazendo esse dever de casa, tá? E aí a gente vai aqui para o nosso exemplo da Eco Rodovias, que a gente tem que fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Ó. Copia. Esse é o cúmulo da preguiça, né, gente? Tô brincando. Só para a gente não se perder aqui. E aí, o que a gente faz? A gente pega o passivo circulante e a gente bota o passivo circulante mais o realizável a longo prazo. E a gente entende que, de novo, aqui a Eco Rodovias, que é uma empresa que usa muito capital de terceiro em relação ao capital próprio, ela tem isso aí bem administrado. Por quê? Porque a minoria dos seus vencimentos estão no curto prazo, quando a gente compara todo o capital de terceiros, tá? Fechado? Beleza? Vamos para o próximo? E aí a gente vai para o endividamento financeiro. O que é o endividamento financeiro? Empréstimos de curto prazo em relação a empréstimos totais. A gente vem aqui para a nossa tabela. Endividamento financeiro. O que a gente faz no endividamento financeiro? Pega todas as dívidas de curto prazo, total de empréstimos de curto prazo, sobre empréstimos de curto prazo, mais empréstimos de longo prazo. Quanto menor isso aqui, melhor, tá, gente?
Então, mais uma vez aqui, vamos para o nosso setor predileto. Setor de alimentos e bebidas. Esse setor predileto foi a brincadeira, tá, gente? Não fica entendendo que eu estou favorecendo ele, não. Então, quanto menor, melhor. O que a gente tem que procurar aqui? A média do setor 0,39. O que está abaixo da média do setor? JBS, Brasil Foods, Minerva e Marfrig e São Martinho. Mais uma vez a gente viu o padrão de que as empresas que têm maior representatividade do capital de terceiros em relação ao capital próprio são as que administram melhor a composição do endividamento financeiro, que é o percentual que tem de endividamento de curto prazo sobre o endividamento financeiro total, tá? Isso aqui a gente está falando só endividamento de empréstimos, tá, galera? Não tem a ver com fornecedor, nem com governo, nem com obrigações sociais e trabalhistas. E aqui a gente vai fazer o nosso indicador para eco-rodovias. E a gente está vendo aqui que a gente está usando poucas contas, são 9 contas do balanço patrimonial para chegar nesses valores, tá? Então a gente pega aqui empréstimos de curto prazo sobre empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo. A gente vê que ainda está baixo. Lembrando, como o percentual de capital de terceiros da Eco-Rodovias é muito alto em relação ao capital total, capital privado, capital próprio, o endividamento financeiro ele é bem gerenciado quando 0,21% do endividamento total está no curto prazo. Ou seja, a empresa ela tem prazo, ela tem tempo para gerar recursos para pagar e gerenciar esse endividamento. Fechado? Vamos aqui, ó, para mais um indicador, que é o endividamento geral. O que é o endividamento geral? Capital de terceiros em relação ao ativo total. Endividamento geral. Amigo, a gente bota aqui tudo em branco de novo. E o que é o endividamento geral? É passivo circulante, passivo não circulante, sobre o ativo total. O que é o ativo total? É o passivo circulante mais o passivo não circulante mais o patrimônio líquido. Beleza? E aí, mais uma vez, vamos botar tudo em amarelo. Vou diminuir aqui agora a fonte, só para a gente conseguir colocar essas 4 colunas aqui, ó, dentro da apresentação. Então, a média disso aqui foi 0,65. A Ambev está abaixo da média. Quanto menor, melhor aqui. 0,65. A gente tem a M Dias Branco também aqui. A gente tem a Excelsior e a Camil também abaixo da média, tá? Isso aqui é importante, gente, porque a gente está vendo que as empresas que são tidas como de qualidade, elas, como aqui principalmente M Dias Branco e Ambev, elas são o que tem menor exposição a endividamento, tá? Mais uma vez, capital de terceiros, passivo circulante mais passivo não circulante sobre o ativo total. E aqui a gente vê que essas empresas realmente elas são melhores do que a média, porque elas são muito conservadoras nesse sentido de endividamento, ou seja, privilegia-se a segurança dos sócios. Porque quanto menos capital de terceiros eu tenho na minha operação, mais eu sou dono da operação, mais eu estou no controle dessa operação, tá? E aqui, ó, endividamento geral. É o quê? Passivo circulante
mais o passivo realizável a longo prazo sobre o ativo total, que é esse, mais esse, mais esse. E olha aqui como é que agora o endividamento geral aparece aqui em relação ao ativo total. A empresa, ela basicamente usa só capital de terceiros para financiar toda essa operação. Por isso que ela tem aquela volatilidade monstra lá que a gente viu, tá? E aí, galera, acabou faltando aqui, dá para a gente fazer agora esse slide, tá? Insere. Espera aí. Agora a gente vai inserir esse novo slide. Tá. Eu tenho que ver aqui como é que o Maicon fez isso aqui, mas vamos fazer aqui no Excel, tá? A gente vai usar aqui, ó, dívida líquida. Vamos chamar isso aqui de endividamento líquido. O que é o endividamento líquido, gente? Deixa eu... Vai ser empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo menos o endividamento líquido. As aplicações financeiras, tá? Esse menos... Ah, não, já está aqui já, esse indicador. Tá, vou fazer aqui, ó, de novo, que eu acho que vai ser importante para a galera, tá? Desculpa aí a confusão, galera. Então, a gente tem empréstimos de longo prazo mais empréstimos de curto prazo, que a gente vai ter o total de endividamento. Só que aqui a gente tem que tirar caixas e aplicações financeiras, tá? Dívida bruta menos dívida líquida vai ser as aplicações financeiras. Fechado? Isso aqui a gente vai botar em relação ao patrimônio líquido. Beleza? A gente vai pegar isso tudo e a gente vai botar em relação ao patrimônio líquido. Isso. Esse valor é em percentual. E aqui a gente acha isso para o setor de alimentos e bebidas, tá? Então a gente vê aqui que Minerva, Marfrig, Minerva que esse valor está negativo justamente porque o patrimônio líquido está negativo, tá? Ambev, não, ela tem caixa líquido. Então, isso aqui é um azul, ou seja, tá bom. M. Dias Branco é um azul também, muito baixa a relação. E aqui vamos ver o que é o Celsius. Gerou, ó, o patrimônio líquido dela é positivo, ela tem muito pouco empréstimos, então esse número aqui realmente é um número positivo em relação ao endividamento, tá? Então, se eu vou começar a estudar o setor de alimentos, eu vou começar a estudar por essas três aqui, beleza? A Camil também entra aqui, porque essa relação ela não é muito perigosa, tá? Ainda continua sendo baixa. O que eu considero sendo ruim, gente? Quando isso aqui é maior que 100%, tá? Maior que 100% já é para eu manter a distância. Por isso que eu não gosto de comprar essas empresas aqui, por mais que elas estejam bombando. Deixa eu mostrar só como é que está o gráfico da JBS, para vocês verem aqui a potência que está.
ela está uma das empresas que mais subiu aí nesse ano de 2019 por enquanto. Então a gente vê aqui que ela está numa tendência forte de alta. Ó. Quanto que ela já subiu esse ano? Aí, alta de 100% em 100 dias. Tá? Mas essa empresa é tão endividada que eu não quero assumir esse risco. Fechado? Vamos apagar aqui essas cores. Vamos ver aqui no comércio. O comércio é outro setor que abusa também da alavancagem. Então a gente tem Magazine Luiza com endividamento baixo, Pão de Açúcar também, vamos botar em azul. A gente pode colocar aqui a loja Renner também, a B2W também. A gente tem o Carrefour e Raia do Brasil também, numa situação um pouco mais confortável. Profarma e MC também, aqui numa situação mais confortável, tá? E aqui vamos usar agora o nosso exemplo prático de como a gente consegue marcar isso numa empresa que a gente acabou de olhar o balanço ali, tá? Então, o que a gente está fazendo? Empréstimos de curto prazo, mais empréstimos de longo prazo, menos disponibilidade sobre o patrimônio líquido. Então, olha só, o nível de alavancagem dessa empresa é absurdo, absurdo, absurdo. É absurdo esse nível de alavancagem aqui. É por isso que a empresa ela tem esses tipos de swings aqui, ó, nas suas ações. Olha. Essas variações elas não vêm do nada, tá, gente? Olha aqui, ó. Nesse período de 415 dias, a empresa simplesmente teve suas cotações com 76% de queda. Eu não quero ser um acionista que passa por isso, tá? Eu não quero, de verdade, ser um acionista que passa por esse tipo de coisa. Olha aqui, a Ambev, que a gente classificou ali em vários momentos como uma empresa pouco alavancada, mais responsável, assim, do ponto de vista financeiro. Ela também sofre uma volatilidade, mas essa volatilidade ao longo do tempo ela é menor. Aqui, ó, entre o pico e o fundo aqui, 40% de queda em relação a 145 dias. Mas isso aqui foi um ápice que a empresa sofreu depois de uma alta forte aí de 50% em um ano, tá? Mas se a gente pegar, vamos pegar esse valor médio aqui, que foi quem comprou um pouquinho cada mês, é 20% em quase 2 anos, tá? A gente já viu que os resultados operacionais se deterioraram, então não foi problema de endividamento essa queda aqui, foi justamente de performance da empresa mesmo, tá? Então, deixa eu deletar esse slide, eu vou deletar esse slide aqui também, eu vou inserir mais um slide, eu vou botar aqui endividamento líquido sobre patrimônio líquido. E aqui a gente vai botar qual é a fórmula, né? Que é empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo menos caixa total sobre patrimônio líquido. Beleza? Bom seria entender qual foi a imagem que o Maicon usou aqui para fazer isso aqui, tá, gente? Mas enquanto isso vai ficar aqui mesmo, tá? Eu vou botar aqui essas contas. Depois, e a gente já entendeu aí já,
que a gente tem que trabalhar, tá? Layout. Format background. Acho que é isso aqui que a gente tem que mexer. Picture. Olha, coisa linda. Isso. Vamos botar isso aqui, ó. É o melhor que eu posso fazer agora em cima da hora, gente. Vamos ver aqui, amarelo. Isso. Isso, agora ficou bem claro aí para vocês, tá? Então, galera, vou terminar essa aula por aqui. Essa aula aqui é muito importante porque, seguinte, se a gente consegue pegar empresas que têm lucros há 5 anos consecutivos e essas empresas têm um baixo endividamento líquido sobre patrimônio líquido e boa liquidez, a gente tem uma empresa aí que a gente pode fazer um buy and hold tranquilo, tá? A gente pode fazer um buy and hold tranquilo mesmo. Vamos tentar fazer esse filtro aqui agora. Não sei se vocês têm paciência, mas tipo, eu acho que é uma maneira da gente agregar aqui valor para essa aula, tá? Porque aí a gente consegue entender como que esses indicadores eles favorecem aí para a gente estudar as empresas de buy and hold, tá? Então, eu vou pegar aqui o lucro por ação dos últimos 12 meses mais recente. Aqui a gente vai pegar informações de 2017, a gente vai repetir para 2016. Então, a gente tem 1, 2, 3, só precisa de mais 2, 15. Repetir essa coluna 14. E aqui a gente vai pegar endividamento líquido sobre patrimônio líquido do mais recente. E vamos pegar também um indicador de liquidez corrente, tá? Eu vou botar só a ação mais líquida aqui de cada um. Eu sei que a gente está falando agora de fundamentos de empresas, mas eu estou mostrando só como é que a gente pode usar os fundamentos das empresas para criar uma fórmula de Factor Investing mais robusta e o que pode até permitir a gente expandir aquele prazo de 12 meses que eu falei lá que era o ideal para, sei lá, 2 anos, tá? 2 anos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem mais confiança na solidez financeira de algumas empresas, a gente pode dar mais espaço para o juro composto e o longo prazo favorecerem aí os investimentos, tá? Então, deixa eu ir ajeitando. Endividamentos e liquidez. Eco-rodovias e prática. Factor Investing robusto, tá? Vou chamar isso aqui de Factor Investing robusto. A gente vem aqui, ó. A gente tem a liquidez transacional, cotação 2019, lucro por ação de 12 meses, lucro por ação em 2017, lucro por ação em 2016, lucro por ação em 2015, lucro por ação em 2014, dívida líquida sobre patrimônio líquido em 2019 e a liquidez corrente em 2019. A gente vem aqui, ó, trava esse painel aqui, a gente põe tudo em termos de liquidez. E aqui a gente vai usar um filtro, tá? O filtro vai ser o seguinte, é o count if
a gente tiver 6, 7. Tudo isso aqui que for maior que 0, eu quero esse filtro aqui que ele seja no mínimo 7, tá? Então a gente vem aqui, coloca tudo em ordem crescente. Eu vou tirar o Rate Retail aqui. Ninguém nem sabe comprar esse ativo. E aí a gente vai entender como que a gente pode olhar para as empresas mais resilientes, mais robustas e tirar uma boa maneira de a gente fazer estudos rápidos e processos de investimentos mais objetivos, usando aí o nosso conhecimento sobre a qualidade das empresas em relação à sua robustez financeira, né? Isso está muito concentrado nessas duas colunas. Vou botar até elas em azul aqui, ó. Então, vamos fazer aqui um preço sobre lucro de 3 anos. A gente pega aqui a cotação e a gente coloca a média dos últimos 3 anos. A gente vem aqui, bota isso aqui em ordem crescente. Aí a gente vai usar aqui algum tipo de filtro para trabalhar em cima disso. Então a gente poderia falar assim, ó, tudo que é abaixo de 1.2 a gente vai tirar. Aí a gente vem aqui, ó, tira essas empresas de liquidez corrente, né? E aí a gente fala assim, tudo que for acima de 50% de dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente vai tirar também. Então, Banestes a gente continua retirando. A Wiz a gente vai tirar também. E aqui a gente chega numa lista de 10 empresas. Vamos tirar aqui também todo mundo que for abaixo de 500 mil. Só para a gente tirar as empresas aí com menor liquidez, tá? De maneira nenhuma significa, gente, que 500 mil é um valor aí que a gente não pode ultrapassar ele, tá? Então vamos voltar aqui para 10 empresas, baseado nesses indicadores. A gente tem que tirar aqui a Sabesp e a Copel, duas, e a gente vai botar aqui o Celsior e a Grendene. Então a gente tem aqui, em termos de liquidez, todo mundo muito robusto. E aqui a gente vai tirar a Coelce, porque ela ultrapassou o nosso filtro de 50% em termos de liquidez de endividamento líquido sobre patrimônio líquido. Então esse aqui seria o portfólio com uma média de preço-lucro de 9,12, com empresas que tiveram pelo menos 5 anos de lucros consecutivos, um endividamento líquido sobre patrimônio líquido bem conservador e uma liquidez corrente bastante conservadora, tá? Então a gente olha aqui, ó, como é que essas coisas acabam deixando a gente com essa carteira que eu gosto dela. Chama-se Transmissão Paulista, ABC Brasil, Smiles, Ferbasa, Croton, Unipar, Banrisul, Grendene, Excelsior e Guararapes, tá? Então, galera, é assim que a gente usa esses filtros de endividamento líquido, liquidez corrente, que fizeram parte aqui dessa nossa aula toda aqui sobre endividamento e liquidez, tá? Beleza? Então eu vou encerrar aqui essa aula. Agradeço aí vocês. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que a gente está tirando dúvida, trocando ideias sobre essas metodologias e é só começo, tá?